Queridos irmãos, bom dia! Hoje, 22 de maio, estamos aí iniciando a nossa semana, nessa segunda-feira da 7ª semana do tempo pascal, última semana aí, estamos vendo essa graça ainda da ressurreição, colhendo frutos da ressurreição, ao mesmo tempo já vivendo graça da novena de Pentecostes, estamos aí no nosso 4º dia da nossa novena, então estamos nesse misto entre a graça da ressurreição e a graça do Espírito Santo, preparando o nosso coração para viver a vigília de Pentecostes, e hoje à noite eu faço um convite a você aqui no nosso canal do YouTube, na nossa Web TV, às 20h30, teremos a novena, mais uma noite partilhada, escutando a palavra de Deus e deixando que o Espírito Santo trabalhe bem a nossa alma. E hoje também a igreja celebra Santa Rita de Cássia, então peçamos a intercessão desta santa para cada um de nós neste dia, iniciando bem a nossa semana nessa segunda-feira, com as leituras que a igreja nos oferece. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo. E ele: Em que batismo fostes então batizado? E responderam: No batismo de João. Paulo então explicou: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Paulo foi à sinagoga, onde durante 3 meses falou com intrepidez, expondo e tendo persuadido sobre o reino de Deus. Então, a gente acompanha as viagens de Paulo, essa semana toda. A semana passada a gente foi acompanhando o percurso de Paulo nas comunidades. Dessa vez, ele estava em Corinto e ele vai chegar em Éfeso, e ele vai encontrar os discípulos. E ele vai fazer uma pergunta, se de fato eles receberam o Espírito Santo. E eles vão se questionar, nem sabia que tinha o Espírito Santo. Ele vai perguntar: mas que batismo vocês receberam? E eles vão falar do batismo de João. E Paulo ali entende que eles só conheciam esse batismo. E essa leitura hoje vai nos explicar que todos nós somos batizados de 2 formas. O batismo de João, que é o batismo da água, o batismo que Jesus viveu, onde todos nós recebemos o sacramento do batismo, às vezes, alguns quando eram crianças, outros ainda já na fase da adolescência, na fase adulta. Todos nós vivemos esse batismo onde nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Então é muito importante para cada um de nós viver esse sacramento do batismo. Mas depois Paulo vai falar de um batismo no Espírito, e ele vai dizer, quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio e começaram a falar em outras línguas. E na novena de Pentecostes nós vemos esse tempo de seminário de vida no Espírito, para que todos nós, na vigília de Pentecostes, na efusão do Espírito Santo, sejamos batizados desse Espírito Santo que vem sobre cada um de nós e que nos faz compreender cada vez mais aquilo que o Senhor quer nos dizer, mas também comunicar a ação do Espírito Santo no meio de nós. E aqui Paulo vai exortar eles dizendo: vocês receberam o batismo de João, mas também, Paulo nos traz, e aqui ele vai ilustrar que ele, impondo as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar, porque o Espírito Santo nos dá dons e carisma. E um deles, de fato, é o dom da profecia, é o dom de orar em línguas. Então, peçamos ao Senhor essa graça também nessa novena de Pentecostes. E aí Paulo fica ali por mais tempo, evangelizando durante 3 meses aquele povo, para que eles conhecessem de fato o Senhor, mas conhecessem, sobretudo, essa vida no Espírito. O salmo é o Salmo 67. Deus se levanta, seus inimigos debandam. Seus adversários fogem de sua frente. Tu os dissipas como a fumaça se dissipa, como a cera derrete na presença do fogo. Perecem os ímpios na presença de Deus, e os justos se alegram na presença de Deus. Eles exultam e dançam de alegria. Cantai a Deus, tocai o seu nome. Alegrai-vos com o Senhor, festejai em sua presença. Pai dos órfãos, justiceiro das viúvas, tal é Deus em sua morada santa. Deus dá uma casa aos solitários, livra os cativos para a prosperidade.
Então, é um salmo que vai explicar a onipotência de Deus, né? Qual é o trabalho que o Senhor faz, aquilo que Deus realiza. Primeiro, ele dissipa, né, como a fumaça. O Senhor que os justos se alegram na presença de Deus. Ele que é pai dos órfãos, justiceiro das viúvas. Deus, tal é Deus em sua morada santa. Deus dá uma casa aos solitários, livra os cativos para a prosperidade. E o salmista vai nos convidar, todos nós, a exultarmos e dançarmos de alegria na presença do Senhor, porque nós tocamos nos benefícios e nas maravilhas que Deus realiza no meio de nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São João. Os discípulos de Jesus lhe dizem: Eis que agora falas claramente e sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tendes necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus lhe responde: Credes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, esse evangelho de hoje, de São João, no capítulo 16, o Senhor vai nos deixar uma palavra muito importante. Ele vai dizer assim: cada um para o seu lado, e me deixarei sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então, mesmo se naquele momento ele pedia, né, de viver só, e ele vai dizer, cada um vai para o seu lado, ele tinha certeza que ele poderia estar só fisicamente, geograficamente, mas ele não estava sozinho, porque o Pai estava com ele. E se o Pai estava com ele, o Espírito Santo também estava. Então, ele vai dizer, ainda que eu me sinta sozinho ou eu peça que eu fique só, eu tenho a certeza de que eu não estou só. E ele vai dizer, né, eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Acho que essa é a frase do evangelho de hoje para cada um de nós. No mundo tereis tribulações, né? Hoje nós temos tribulações, dificuldades, conflitos. O próprio salmista vai dizer, né? O Senhor está perto do coração atribulado. Significa que todos nós passamos por tribulações e dificuldades, mas o Senhor vai dizer, tende coragem, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor nos dará a graça de vencermos também. Assim como Ele venceu, somos chamados a vencer as nossas tribulações e as nossas dificuldades do dia a dia.